Recentemente eu assisti a série dos Liveman e tenho que dizer pra vocês, essa série me surpreendeu e muito. Porém, será que ela surpreendeu no sentido bom ou ruim? Bom, vamos descobrir isso hoje. Será que vale a pena assistir a série dos Liveman? Mas aí você me pergunta, Thiago, mas afinal de contas, quem são os Liveman? Que série é essa? Bom, Choujou Sentai Liveman é a 12ª série da franquia Super Sentai. A série fez a sua estreia lá no Japão no dia 27 de fevereiro de 1988 e totalizou 49 episódios. Essa série tem uma coisa interessante de se destacar. Ela é a primeira série comemorativa da franquia, além de também ser a primeira série com uma temática animal. A série basicamente nos apresenta a Ilha Academy, que é tanto um local quanto uma escola para cientistas. E um dia, os 3 melhores alunos da academia, Kenji Tsukigata, Rui Senda e Go Omura, sentiram que seus talentos estavam sendo desperdiçados e decidiram partir, aceitando assim um cargo na organização maligna chamada Volt. Na noite da partida, seus antigos colegas Yusuke, Joe, Megumi, Yano e Mari os viram embarcando em uma nave espacial, e ao serem questionados sobre o destino, Kenji sacou uma arma e atirou nos 5, matando Takuji e Mari, que se colocaram na frente dos tiros. 2 anos depois, a academia lançou um ônibus espacial para exploração. No entanto, uma nave misteriosa apareceu e derrubou o ônibus espacial, causando uma enorme destruição. Porém, Yusuke, Joe e Megumi estão entre os poucos sobreviventes ao ataque. E assim, eles descobrem que Kenji, Go e Rui Senda foram os responsáveis pela destruição do ônibus espacial. Como resultado, Yusuke, Joe e Megumi assumiram os poderes do projeto original criado por seus falecidos amigos, tornando-se assim os Liveman e lutando contra os seus antigos colegas de classe e o Império Volt. Basicamente, esses são os Liveman. E claro, a pergunta que não quer calar, a série é boa ou não? Bom, antes de começar a falar um pouco sobre essa série pra vocês, deixa o seu like, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente pro seu amigo que tá procurando uma série Super Sentai pra ver. Ainda mais agora com o fim da franquia, o cara tem 49 séries pra poder escolher. E bom, aqui tá a minha indicação. Será que ele vai curtir Liveman? Manda esse vídeo pra ele. Bom, sem mais enrolações, bora continuar. Bom, vamos começar falando sobre os personagens que são citados nessa sinopse. Os Liveman. Vamos começar falando sobre o Yusuke, que é o Red Falcon, o Ranger vermelho e líder dos Liveman. Pra mim, o Yusuke, ele é um baita Red. Cara, ele, principalmente na reta final, ele escala demais, velho, ele cresce muito. Ele, pra mim, é um dos melhores personagens da série. Por quê? Porque ele tem os seus próprios, digamos, traumas que são apresentados na série, ele tem seus conflitos internos, ele tem uma ligação com... O curioso é que ele tem uma ligação com um daqueles 3 lá. Ou melhor, com 2 daqueles 3, né? Uma ligação é bem engraçada pra falar a verdade. Quem segue a gente lá no Instagram do Tocovlog sabe bem que tem um momento que chega a ser engraçado com relação a isso. Mas o Yusuke, pra mim, ele é um baita Red, um baita líder, um dos melhores que eu já vi até hoje na franquia. Ele é muito bem trabalhado, é bem desenvolvido e o cara... Ele é um Red de Esper, então eu tenho que falar pra vocês, na reta final esse cara cresce absurdamente. Um baita Red. Também temos o Joe Ohara, o Yellow Lion, o Ranger amarelo dessa equipe. Cara, pra mim o Joe, ele é muito importante também bem lá na reta final. Durante a série, a gente vê que ele cresce bastante, ele dá uma amadurecida muito boa ao longo da série e tudo mais, porque a gente vê que no início, ele é um pouco emotivo, bem pouco. Porém, com o passar da série, ele vai dando uma amadurecida, ele vai começando a ficar um cara muito mais cabeça, tanto que em um determinado momento da série, quando o Yusuke, ele meio que se ausenta em alguns momentos, o Joe é quem assume a liderança da equipe, é ele quem lidera todo mundo, então pra mim, ele é um dos personagens que mais amadureceu ao longo da série, e pra mim, ele é um baita suporte pro Yusuke, um baita personagem. E também temos a Megumi, a Blue Dolphin, a Ranger Azul, ela é a Ranger Azul nessa equipe. E cara, pra mim, ela é uma personagem muito boa. Por quê? Porque ela, digamos que é o ponto de equilíbrio da equipe. No caso, ela é aquela linha tênue entre emoção e razão. Quando a gente vê que tem algum personagem que o cara tá tipo um pouco menos insensível, ela entra dando aquela adocicada na situação. Então, ela é uma personagem muito importante pra mim por esse ponto, porque muitas vezes ela é o coração da equipe. Enquanto todo mundo tá sem saber o que fazer, ela que chega lá e tipo, às vezes... O Yusuke tá mal, ela põe o Yusuke pra cima, o Joe, então ela é um ponto bem importante na equipe por isso. E temos o Tetsuya, o Black Bison, que é o Ranger preto da equipe. E cara, pra mim, ele é um personagem bem ok. Ele entra bem na metade da série, vamos jogar assim, lá pros episódios 30, por volta do episódio 30 ele aparece. E ele não acrescentou muito na história, ele tem
um motivo pra estar lá, eles explicam por que ele só aparece naquele exato momento, ele aparece bem na hora certa. Inicialmente, eu não fui muito com a cara dele, tem que negar, porque a forma como ele é apresentado dá a entender que ele é bem babaca, mas com o decorrer da história a gente vê que não é bem assim e tudo mais. Mas, cara, pra mim ele é um personagem ok, a gente não tem muito o que falar sobre ele é um personagem que... Pô, vai me desculpar quem curtiu o personagem, mas se entrasse ou não ia fazer diferença alguma na história. A única diferença que ia fazer é que o momento que ele apareceu foi o momento certo pra ajudar os Liveman. Mas fora isso, ele é um personagem bem ok. Entrou ali pra compor o elenco e cumpriu seu papel. E temos o Junichi, que é o Green Sai, o Ranger verde da equipe. Ele, juntamente com o Black, entra bem na reta final. E, pô, ele é o mais novo da equipe, então, se eu não me engano, ele é um estudante. Tem um episódio ali que a gente vê ele conversando com alguns colegas, então eu acredito que ele é um estudante, aparentemente ele meio que parou de estudar pra lutar contra o Império. E cara, pra mim, ele vai pro mesmo lado do Tetsuya, só que ele consegue ser um personagem um pouco mais chatinho, pelo menos eu achei, tá? Essa é a opinião minha. Eu não curti muito o personagem, achei ele bem, mas bem infantil, no caso, além da conta. A gente entende que por ele ser mais novo, ele tende a ser mais infantil, só que eu acho que eles perderam um pouco a mão. Ele foi um personagem que, pô, ele tem uns episódios muito bons, mas também tem um episódio que pra mim é extremamente horrível, horroroso, que depois eu vou comentar. Mas ele como personagem, ele é um personagem bem ok. Mesmo o caso do Black, se entrasse ou não ia fazer diferença alguma. Entrou pra compor o elenco e, com relação a isso, ele conseguiu cumprir o papel dele. Mas eu que não curti muito o personagem, achei o personagem bem chatinho, viu? E temos a Colon, que é a robô ajudante dos Liveman. Pra mim ela é uma baita personagem, inclusive. Ela recebe alguns episódios ali pra se desenvolver e, cara, ela serve como alívio cômico, ela serve como ponto de apoio igual a Megumi. E, cara, pra mim, ela é uma baita personagem. A gente ri com ela, a gente se diverte, a gente aprende com ela. E, pô, pra mim, ela é como se fosse o Zordon, né? Enquanto os Power Rangers tinham o Zordon, os Liveman tem ela, tem a Colon. E pra mim, ela é uma baita personagem, uma personagem muito legal. Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas afinal de contas, quem que são os membros do Império Volt? Pra começar, a gente tem o Professor Bias, que é o líder e criador do Império Volt. Cara, ele é um baita vilão, viu? Pra mim, ele foi um dos melhores vilões que eu vi nos últimos tempos de séries que eu assisti de Super Sentai. Por quê? Porque ele é aquele vilão que ele mete uma banca e ele consegue manter. Tem um momento na série em que os membros ali do Império começam a questionar a autoridade dele, começam a questionar o poder dele. E ele só olha e fala, cara, se você tá incomodado, por que você não vem aqui e tenta a sorte? O cara vai tentar a sorte e dança. E, pra mim, esse é o vilão ideal pra um Império. O cara que consegue manter o que ele fala. E o Professor Bias, ele faz isso muito bem. Inclusive, ele é um cara muito bem conhecido no meio do Tokusatsu. Por quê? Porque, meus amigos, ele foi o ator que fez o Kaoru em Flashman. Então, ele é um ator que tem muita bagagem em produções de Tokusatsu e principalmente de Super Sentai. Mas em Liveman, o cara dá um show de atuação. É um baita vilão. Agora, falando sobre o trio que entrou pra Volt, a gente tem o Dr. Camp, que é o Candy. E, cara, o Camp, pra mim, ele é um baita personagem. Ele é um... Cara, ele se provou um vilão mais... Desculpa, mas o vilão mais filho da égua que você pode ver em Super Sentai. Ele é escroto, ele é babaca. E, cara, que vilão, meus amigos, que vilão. Ele é aquele vilão que você vai tomar uma raiva e que ele vai ir de sua cara por estar com raiva dele. Vai te lembrar até o Coringa. Não por ser parecido com o Coringa, tá? Ali é outro patamar, mas, cara, ele é um baita vilão. O Dr. Camp é um baita vilão. Ele tem uma rivalidade muito boa com o Red Falcon e ele ainda tem uma ligação bem leve com o Red Falcon. Eles têm um duelo espetacular. E, cara, o arco que ele evolui, que tem até a Megumi até entra no meio que sem querer, é muito bom. Então, pra mim, ele é um baita de um vilão, um baita personagem. O que eu não gostei foi a forma como ele acabou na série, mas na série como um todo ele entrega muito. E junto com ele, a gente também tem a Mazenda, a Doutora Mazenda, que era Arui Senda, mas quando entrou pro Império virou a Mazenda. Ela é uma vilã ok também. Ela faz os Liveman passar um bom aperto. O Yusuke, então, nem se fala, na reta final o Yusuke sofre na mão dela. Mas, cara, ela também é uma outra personagem muito boa, muito bem desenvolvida. Ela tem o arco final, a forma como o arco dela é fechado é muito interessante. Bem, pra falar a verdade, bem surpreendente. Eu não esperava que fosse acabar da forma que acabou. E pra mim, ela é uma baita vilã, juntamente com o Dr. Go Omura, né? O Go Omura, né? O Go Omura que vira o Dr. Obular. Ele tem uma redenção simplesmente espetacular. Ele é o ponto de virada pros Liveman conseguirem derrotar o Império Volt. Ele é muito importante pra história, ele tem uma redenção muito bem escrita, muito bem trabalhada, e pra mim, ele foi um vilão que, cara, destoou e
muito em questão de atuação. O cara entrega muito, mas muito mesmo. E também temos o Dr. Ashura, que entra ali por volta dos episódios 15 e 20 pra equipe, né? Ele que era, o nome original dele é Arashi, mas quando entra pro Império, vira o Dr. Ashura. E, cara, pra mim ele é um personagem extremamente chato. Ele é aquele personagem bem chatinho. Não chato por ser um personagem, digamos, que vai ficar enchendo o saco e tal, mas é chato porque ele não acrescenta em bosta nenhuma na história da série. Na reta final ele tem ali a sua importância, bem de leve, mas com relação a isso, ele só entra ali pra fazer rivalidade com os Sliveman. Mas nada, ele é um personagem bem ok mesmo, e nada além disso. E temos outros dois aliens, o Gildas e o Butch. Outros personagens que também não acrescentam em nada, personagens bem ok, tem um porquê deles estarem lá, é bem explicado isso na reta final. E faz até sentido eles a explicação, mas eles são personagens ok, assim como o Ashura, que pra mim não fedem nem cheiro, só entraram pra deixar o Império Volt mais forte e o motivo do porquê eles entraram, você só vai descobrir se assistir. Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas e aí, você gostou da série ou não? Bom, galera, antes de começar a falar sobre isso, eu já vou avisar, essa parte vai ter spoiler, então se você não viu a série e não quer receber spoiler, é melhor você parar por aqui, porque a partir daqui tem spoiler. Então vamos lá. E bom, pra começar, um ponto que eu quero considerar como positivo é a história dessa série. Cara, a história da série dos Sliveman, ela é uma história boa pra caramba. Por quê? Porque ela aborda muita coisa. A gente vê, inicialmente, a série trata do quê? Ela trata do tema vingança. E não só do tema vingança, mas ela também trata sobre a questão de como a ciência pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Porque enquanto os Sliveman usam a ciência para fazer o bem e tudo mais, a gente tem o Império Volt usando a ciência para fazer o mal. E a forma como eles trabalham tudo isso, e ainda tem a questão da vingança dos Sliveman querer vingar a morte dos amigos dele, deixa a série cada vez mais incrível. Porque além disso, a gente também tem o quê? A gente também tem a ligação dos personagens entre si. Por quê? Porque enquanto o Black Bison e o Green Sai, eles querem vingar a morte dos dois irmãos. Por quê? Porque, pra quem não sabe, esses dois, o Black Bison e o Green Sai, eles são irmãos daqueles dois que são mortos no início da série. Por isso que eles aparecem e se juntam aos Sliveman. Então eles estão ali por pura questão de vingança. Enquanto os outros três Slivemans, né, o Yusuke, Joe e a Megumi, eles além de quererem vingar, eles também têm, cada um deles tem uma ligação com um daqueles três que foi pro Império Volt. O Joe, ele tem uma ligação com o Go, o Yusuke, ele tem uma ligação com o Dr. Camp, e a Megumi, até que ela não tem uma ligação tão forte assim com a Mazenda. A ligação dela é um pouco mais com o Dr. Cape, e bem fraca também. Mas tudo isso, essa questão das ligações que os Sliveman têm com aquele trio, torna a série cada vez mais incrível. Por quê? Porque a cada episódio que vai passando, a gente vê essa situação escalando e subindo de patamar. Por quê? Porque enquanto eles estão lá na Volt, eles vão ficando cada vez mais cruéis. Então tudo isso vai somando e vai deixando a série cada vez mais tensa. A gente vai ficando cada vez mais tenso porque não sabe o que pode vir. Porque a cada vez a situação só vai piorando, só vai piorando. E pra mim, a série consegue trabalhar muito bem todo esse drama, toda essa questão das ligações, ela consegue trabalhar muito bem. Tanto que o desenvolvimento dos personagens acaba sendo um outro ponto positivo. Porque os personagens, eles têm uma ligação com a trama central, eles têm uma ligação entre si, e tudo isso, quando é misturado e trabalhado de uma forma muito boa, assim como é feito na série dos Sliveman, deixa a série cada vez melhor. Por exemplo, a ligação do Yosuke e do Camp, ela é uma ligação tão boa que os dois tem um determinado episódio que o Yusuke, ele não avisa os Sliveman e ele vai encontrar com o Camp para os dois terem um último duelo. E cara, aquele duelo é simplesmente épico, porque chega um momento que os dois caem na água e eles vão parar numas pedreiras. E quando eles saem da água, o Yusuke sai e o Dr. Cape tá desacordado. E ali a gente vê a diferença de um pro outro. Por quê? Porque o Yusuke, ele vê o Camp desacordado e ele tem a oportunidade de simplesmente fazer o quê? De destruir o Camp ali mesmo. Aproveitar que ele tá desacordado e ó, passar o cara. Porém, ali a gente vê a diferença dos Sliveman para o Império Volt. O Yusuke vê ele desacordado e ele pensa em fazer o que tem que fazer, mas ele não faz. Por quê? Porque ele deixa claro, eu não sou igual a vocês. Tanto que o Dr. Camp, quando acorda, ele fica surpreso. Ele falou, ué, eu tô vivo, por que você não fez nada comigo? Ele falou, cara, eu não sou covarde pra te matar enquanto você estiver desacordado. Então, pra mim, essa ligação, a forma como eles conseguem mostrar a diferença de um para o outro é muito boa. E o que dizer então da redenção de personagens, cara? A redenção da Mazenda nos últimos episódios é muito boa, porque ela não deixa o Professor Bias ficar com o cérebro dela. Ela se torna um robô pra não deixar ele pegar o cérebro dela. E cara, isso é muito doido.
porque ali você vê a redenção dos personagens. E o único que não teve uma redenção foi o Camp. Mas por quê? Porque o Camp é um filho da égua. E fora isso, pra mim, os personagens são muito bem trabalhados, são muito bem desenvolvidos. Os únicos que ficam um pouco pra trás em questão de desenvolvimento são o Black Bison e o Greenside, porque eles acabam entrando bem depois dos episódios, por volta dos episódios 30. E dali pra frente, as coisas já começam a acelerar, já começam a escalar, e aí a série já começa a ficar uma correria. Mas a história é muito bem trabalhada, muito bem mesmo, e os personagens, pô, acho que eu deixei claro aqui, são extremamente bem desenvolvidos. E outro ponto que eu quero deixar como positivo na história dessa série, ou melhor, na série como um todo, são as cenas de ação. Cara, a porradaria come muito solta na série dos Sliveman. E tem uma coisa que eu gosto nessa série, é o quê? Que a série ela é muito realista com algumas coisas. Por exemplo, cara, o que você mais vai ver nessa série é herói apanhando. Meu amigo, o que os Sliveman apanham nessa série é brincadeira. Eles apanham pra caramba no primeiro episódio, no segundo, no terceiro e, os Sliveman sofrem, mas sofrem pra caramba pra derrotar alguns monstros. E é legal porque a série mostra uma coisa, eles são bons, estão preparados, mas eles ainda não estão no mesmo nível que o Império. Não à toa, os Sliveman, eles sofrem, mas sofrem pra derrotar alguns monstros. E é legal que a série ela é realista nesse sentido. Ela deixa bem claro, olha, eles ainda estão se adaptando aos poderes, eles ainda estão aprendendo a usar. E você vê ao longo da série que eles vão evoluindo. Enquanto no início da série eles apanham pra caramba, com o passar da série, eles já vão conseguindo derrotar os personagens com mais facilidade. A gente pode usar como exemplo a luta do trio da Volt com o trio dos Sliveman. Nos primeiros episódios, a gente vai ver que os Sliveman apanham pra caramba pra eles. Mas com o andar da série, você vai ver que os Sliveman vão equilibrando a balança e vão começando a levar vantagem. Tanto que aquele trio, ele começa a ser pressionado pelo Professor Bias pra evoluir. Eles têm que começar a fazer mutações no próprio corpo pra conseguir bater de frente com os Sliveman. E isso é legal na série, porque a série ela é muito realista nesse sentido. Então, meu amigo, quando você for assistir Sliveman, não assusta não. Eles apanham pra valer mesmo, e apanham muito. Pô, tem cena que chega a ser até um pouco pesada, pô. Tem uma cena que a Megumi, ela vai proteger uma criança e o monstro pisa na Megumi. E tipo, rola tira, queima-roupa, rola pisão. E, pô, eles não têm dó. Os Sliveman apanham sem dó nessa série. E as cenas de luta, então, meus amigos, sem comentários, muito boas. Uma cena de luta que eu acho muito boa é a luta do Red Falcon com o Dr. Ashura, bem ali na reta final. Por quê? Porque a forma como ele derrota o Ashura é simplesmente genial. Ele derrota simplesmente sendo corajoso. Ele começa a olhar e fala, cara, quer saber? Eu não tenho medo de você. E ele começa a andar pra frente e vai tomando tiro. Tipo, ele vai tomando uns tiros no traje, a gente vê a explosão, as faíscas saindo, e ele andando. E ele derrota o Ashura com um soco. Chega a ser muito bom. Então, pra mim, as cenas de luta dessa série são espetaculares. E pra finalizar os pontos positivos, tem a reta final. O arco final dessa série, cara, ele é maravilhoso. O arco final dessa série é muito bom. Por quê? Porque as coisas vão rolando, vai tudo acontecendo de uma forma tão rápida. E quando você assusta, tudo o que aconteceu de lá do primeiro episódio até o último tinha um motivo. Por exemplo, é muito comum a gente ver em Super Sentai, até em Kamen Rider ou Tokusatsu no geral, a questão do monstro do dia. Ah, vão lá, vão lutar com o monstro, salvar uma criança e assim, luta de robô e problema resolvido. Cara, tem um motivo pra isso acontecer nos Sliveman, tem um motivo pro Professor Bias mandar eles ficar fazendo os robôs e tudo mais. E cara, tudo isso é muito bem costurado. A reta final da série, ela é muito boa. Muito boa. Pra mim, ela tem uma carga dramática gigante, ela tem um encerramento muito inesperado e, cara, pra mim a reta final ela é maravilhosa, ela é outro ponto positivo. Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas então a série é perfeita? Não teve nada que você não gostou? Calma lá, jovem gafanhoto, porque teve coisa assim que eu não gostei nessa série. Vai por mim, algumas são coisas bestas. Por exemplo, tem um episódio específico que eu quero destacar aqui, que, pô, que episódio bizarro, que é o quê? É o episódio que o Greenside fica grávido. Cara, que episódio bizarro. Eu não falo bizarro por ser um episódio ruim, eu falo pela forma como tudo acontece nesse episódio. Cara, é estranho, é bizarro. Dá pra entender a mensagem que eles querem passar no episódio, só que tinha tantas formas melhores de passar aquela mensagem. É um episódio bizarro, eu fiquei assistindo aquilo sem acreditar. E quando acabou o episódio, eu dei graças a Deus, porque, cara, foi estranho, foi um episódio muito estranho. E esse outro ponto aqui, não dá nem pra considerar um ponto negativo, porque não é a culpa dos personagens, que são o quê? A chegada do Black Bison e do Greenside. Eles não são personagens ruins, tá? Eu falei que eu não curti muito o Greenside e tudo mais, mas é porque
Cara, em questão de a gente simpatizar com os personagens, eles destoam em muito do trio inicial. Por quê? Porque a gente pega o trio inicial lá no primeiro episódio e a gente começa a se acostumar com eles, a gente se apega com eles. Enquanto os outros dois, como eles entram bem na metade, da metade pra reta final da série, não dá tempo da gente se apegar a eles, a gente ir lá curtir os personagens. Então, eles acabam meio que ficando... Eles acabam destoando do trio inicial. Por quê? Porque não dá tempo da gente ter essa ligação com eles. Então, eles acabaram ficando na desvantagem com relação a isso. E pra finalizar, eu quero comentar uma coisinha da reta final. A reta final é boa, tá? Nada a reclamar da reta final. Só uma coisa. Porque eu não sei você, se você já assistiu a série, não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho a impressão de que bem no episódio final eles tiraram um pouco o pé. Por quê? Porque, pô, a coisa vai escalando e a gente vê que chega um momento da série que o Bias, ele é um adulto, né, um homem feito, vira uma criança e depois um idoso. E, pô, na série já tinha rolado de tudo, já tinha rolado tira queima-roupa, bicudo na barriga, o Green sai grávido, e, pô, dava pra ver que eles estavam tendo dó, estavam escalando pra valer a situação. Chega aquele momento da série e a gente pensa, pô, será que eles vão ter coragem com uma criança? Então, eles não tiveram, né? A forma como tudo acontece ali, a gente vê que eles não, no fim das contas, os Liveman não destroem o Professor Bias, né? O Professor Bias só meio que é destruído na explosão da nave da Volt. E, pô, dá a entender que dá pra ver que eles tiraram um pouco o pé, porque, pô, eles não iam, uma criança, ou muito menos um idoso, né? Até porque, no fim das contas, o Professor Bias já era um idoso, um senhor de idade. Então, eu tive a impressão de que eles tiraram um pouco o pé. Não tô dizendo que isso é ruim, mas eu acabei tendo essa impressão na reta final. Você que já assistiu a série, você concorda comigo? Deixa nos comentários. Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você já assistiu Liveman, se pretende assistir ou não, e principalmente se você concorda com meus pontos positivos e negativos. E principalmente se você gosta da série. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e pô, não esquece, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Então galera, é isso. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui, um forte abraço e até a próxima!